Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, vai nos falar os eventos que antecedem a crucificação. Ali vai narrar a última ceia, a última refeição do Senhor Jesus com seus discípulos. Vai mostrar também como os anciãos, os principais sacerdotes, como aquela cúpula religiosa estava tramando contra o Senhor Jesus. Também vai narrar ali a oração, o clamor no Getsemane, a prisão do Senhor Jesus, quando ele é levado até a casa do sumo sacerdote e ali ele passa uma madrugada de horrores, de bofetadas, de espancamentos, e também vai nos falar a respeito da negação do apóstolo Pedro. Mas eu quero compartilhar com o seu coração hoje o versículo de número 23, ele diz assim: "E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá." Jesus está falando a respeito de Judas Iscariotes, aquele que de fato veio a traí-lo. Eles estavam numa refeição cerimonial chamada de Seder. Seder é um jantar de Páscoa. E aquele jantar de Páscoa, ele é regado de simbologias, ele é regado de alimentos próprios, ele é regado de cerimônias que fazem com que aconteça o andamento daquela festa, uma festa bíblica instituída quando o povo de Deus sai do antigo Egito para a liberdade. O Senhor Jesus estava dirigindo um jantar desse, uma Seder. E é importante nós sabermos que naquele tempo a etiqueta rezava da seguinte forma: o anfitrião, aquele que recebia as pessoas na sua casa, ele era quem distribuía os elementos do jantar. Só que num Seder, quem fazia isso era o dirigente daquele jantar, porque aquele não era um jantar comum. É um jantar cerimonial, é um jantar celebrativo, é um jantar que remonta à memória que o Senhor Deus de Israel tinha livrado eles da escravidão e tinha colocado eles em liberdade. Então, aquele que deveria dirigir o jantar, ele mesmo que pegava os componentes e dava um a um. O fato estranho é que em um determinado momento o Senhor Jesus fala assim: algum de vocês vai me trair. A Bíblia diz que os discípulos então começam a ficar tristes, assustados, talvez se perguntando: será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E então Jesus diz no verso 23, aquele que põe a mão comigo no prato, esse é o que vai me trair. Nós sabemos quem foi essa figura, Judas Iscariotes. Na verdade, o comportamento estranho dele também o denunciava, porque ele não deveria meter a mão no prato. Quem metia a mão no prato era só o dirigente da liturgia. Os demais não tinham que ficar molhando o pão no bocado. O Senhor Jesus era o responsável por aquela ceia. O Senhor Jesus era aquele que pegava o pão, pegava as ervas, pegava o cordeiro, fazia a liturgia do jantar de Seder. E de repente, Judas Iscariotes resolve então colocar a mão no mesmo prato do Senhor Jesus. Nós diríamos assim que ele foi então um falto de educação. Ele não teve etiqueta nenhuma, mas mais do que isso, Jesus estava denunciando algo contra aquele homem. A Bíblia diz que Satanás já tinha enchido o coração daquele homem. Então, ele não devia ter metido a mão naquele prato. Meter a mão no prato é querer roubar a autoridade que não lhe foi delegada, não lhe foi constituída. Aquele homem cheio de engano e cheio de Satanás no seu coração, ele então começa a perder padrões à sua volta. Quem era Jesus? Quem estava na liderança? Quem ia à frente do caminho? Talvez você já tenha passado por isso. Alguma pessoa que se coloca fazendo uma tarefa que é responsabilidade sua. Você muitas vezes poderia também se sentir traído. Isso era apenas um indício comportamental daquele erro. Aquele homem estava a um passo de trair o próprio Senhor Jesus. Quando então a Bíblia narra lá em 1 de Samuel, capítulo 13, a Bíblia diz que o rei de Israel chamava-se Saul. Aquele homem, ele estava encrencado porque existiam muitas tropas dos filisteus. Os filisteus vieram com muita força para a guerra contra Israel, levantando muitos homens
Só que tinha um combinado. Naquele tempo a autoridade estava com o profeta Samuel. Samuel tinha combinado, eu vou chegar em 7 dias, nós vamos sacrificar algo ao Senhor, levantar um holocausto, levantar um clamor e Deus vai nos dar vitória nessa batalha. A Bíblia diz que os homens com medo do tempo começam a sair, se esconder em cavernas, em buracos. O rei Saul olha Samuel, nada de chegar, passaram 7 dias, ele devia ter esperado mais um pouco. O que ele faz? Ele mesmo pega o sacrifício, ele mesmo pega o holocausto e ele oferece aquele holocausto a Deus. Quando Samuel chega, logo em seguida fala assim, que loucura foi essa que você cometeu? Também o Senhor vai te tirar do seu trono. Por quê? Porque ele pulou etapa, ele, diria Jesus, meteu a mão no prato de Samuel e meter a mão no prato dos outros é um grande erro. Aquele homem chamado Saul, a Bíblia diz que ele também ficou possesso por um espírito maligno e ele então começou a perder a noção de quem era Deus, das referências divinas, daquilo que Deus fazia na época dele, que era nortear o seu exército à vitória. Assim também, muitos homens se encontram no mesmo estado que Judas, que Saul, colocando a mão no prato de Jesus. Por quê? Porque já não entendem a autoridade que ele tem. E às vezes o desespero nos leva a situações que nós mesmos queremos resolver na força do nosso braço. Eu penso que Judas parou de olhar para o plano divino e começou a olhar para o seu próprio plano. O plano divino nós vamos com Jesus até o final, ele é o Messias, ele é o Salvador, nós vamos proclamar o Evangelho, ser sal da terra, luz do mundo. Mas quando ele olha para si mesmo e ele combina um preço, a Bíblia diz que ele vai vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, ele então para de pensar no plano de Deus e ele começa a pensar no plano da sua própria vida. Qual é o plano da sua própria vida? Eu quero te dizer que qualquer plano que você tiver, que não estiver nos planos de Deus, você está colocando também a sua mão no prato de Jesus. Fica o alerta, tome cuidado, arrependa-se agora, não siga adiante, porque esse comportamento é perigoso, porque você pode se encontrar enrascado e você pode estar a um passo de trair o Rei da Glória. Não entre por essa vereda. Eu quero orar com você hoje para que, se levantou algum pensamento contra a autoridade divina, contra Jesus, porque às vezes a vida nos faz pensar que Jesus não está no controle total, mas ele está no controle total. Se esse pensamento de que Deus, será que ele existe mesmo? Será que ele é real? Será que o plano de Deus é bom para a minha vida mesmo? Se isso tem assombrado o seu coração, eu quero orar com você, porque o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular nossos sofismas e toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Então, que Deus venha agora, em nome de Jesus, a abençoar a sua mente, abençoar o seu coração. Eu oro para que toda fortaleza mental, todo o nosso sofisma, todo pensamento diabólico, toda frieza de fé que tenha assolado a sua mente venha ser destruída, porque o Senhor é vivo, é um Deus vivo, é um Deus que existe, é um Deus que acolhe, é um Deus que os planos dele, a Bíblia diz, são maiores do que os nossos. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não coloque a mão no prato, não seja como Judas, não tire a autoridade de Jesus, clame por ele hoje, porque ele pode restaurar a sua sorte. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus coloque você no seu devido lugar e ele no devido lugar que ele deve estar na sua vida. Tire logo essa mão desse prato, não deixe que o Senhor Jesus seja envergonhado, não deixe que o Senhor Jesus perca a autoridade, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.